Seja muito bem-vindo ao Poder das Aves. Hoje você vai aprender sobre fotografia para identificação de aves. Vou te contar aqui o que você precisa considerar para fazer as fotos que te levem à identificação com 100% de confiança. E por que muitas vezes uma foto considerada ruim pode ser um ótimo registro. Eu sou Pedro Ribeiro, co-idealizador do projeto, e o assunto deste vídeo é fotografia para identificação de aves, que é muito diferente simplesmente da fotografia de aves, né? Há uma grande diferença daquela fotografia artística da vida selvagem, a fotografia com um aspecto mais científico, voltada para estudo, para o seu aprendizado, de forma que colabore até mesmo com as pesquisas científicas, com iniciativas que visam a conservação das espécies. Essas fotos, estão carregadas de dados muito importantes para compreender o comportamento das aves. Então aqui, ó, eu trouxe até um exemplo, uma boa foto do pica-pau do campo. Aqui embaixo, já uma foto que esteticamente, assim, se fosse avaliar pela estética, muitas vezes ela seria até excluída. Só que ela traz uma informação extremamente importante do comportamento deste pica-pau. E como você pode ver aqui, ele está pulsando com o pinzeiro, né, num comportamento típico deste pica-pau. Então aqui eu estou trazendo informações dos seus hábitos alimentares, informações sobre o seu comportamento. Na fotografia artística naturalista, o principal objetivo, eu digo artística, peraí, um rápido parênteses, né? Artística naturalista, que é isso? É aquela fotografia que não faz edições que alterem as cores reais, a natureza das cores da imagem. É uma edição que, assim, eu posso corrigir a exposição de luz, né? Talvez dar um pouco de contraste, dependendo, melhorar a nitidez. Mas eu não posso alterar as cores, eu não posso deixar o preto cinza, sabe? Todas essas questões, né? Então, assim, fotografia artística, porque ela prioriza o quê? O cenário, ela prioriza a qualidade estética da imagem, ela prioriza, muitas vezes, se é uma foto boa, assim, de uma espécie rara. Enfim, é o quão impressionante a foto pode ser. Já em um aspecto mais científico, é mais importante a informação que você está registrando, ou seja, a qualidade estética da imagem não é a prioridade. Inclusive, muitas fotos com estéticas ruins são extremamente úteis para o seu aprendizado, para a identificação de aves até, né? E também para que outras pessoas possam acessar esse tipo de informação para estudar. Então, é um tipo de registro que, assim, não que o de cima não seja, né? Ele é ótimo para morfologia, para você ver aqui, né? O bigode, essa parte do bico, da cabeça, do peito, enfim, da barriga também. É ótimo, sabe? Só que nem sempre você vai conseguir fazer uma foto assim, principalmente se você não tem uma câmera adequada para isso. E também este é um assunto desse vídeo, né? Fotografia de aves com celular. É muito comum as pessoas confundirem no geral. A maioria confundia essa questão de fotos assim com fotos que devem ser excluídas, né? E é muito comum as pessoas confundirem o valor desses registros, né? Ao ver fotos assim, elas simplesmente deletam. Porque, como aqui no caso da coruja buraqueira, não está focada direito, né? Ficou borrada por conta da velocidade ou não possui qualidade. Só que essas pessoas nem imaginam o quanto elas estão perdendo por deletar um registro desses. Eu vou até mais longe também. Quem perde além da pessoa propriamente é a ciência, é a conservação da natureza, porque há iniciativas que precisam dessas informações, como aqui, por exemplo, né, um pasto
e tem a coruja buraqueira e aqui está o ninho dela próximo a um tronco. Então, esse tipo de informação que essa foto traz é interessante, de repente, para iniciativas que visam conservar a coruja buraqueira, que apesar de ser a coruja mais vista do Brasil, está cada vez menos frequente. Eu lembro que há mais ou menos 5 anos atrás, eu via quase todo dia coruja buraqueira onde eu morava. E hoje lá é um condomínio, né? Hoje não tem mais nada lá, hoje é só concreto. Então, assim, além das corujas, muitas outras espécies já não ocorrem mais lá, sabe? Então, para essas iniciativas, né, é extremamente importante esse tipo de informação, para saber quais medidas podem ser tomadas. Aqui, no caso de uma maitaca, é um registro de maitaca num lugar onde ela não ocorre com tanta frequência. Isso também é importante. Eu vou até te contar aqui como é que eu cheguei nessa conclusão que fotografia de aves não é sinônimo de fotografia artística, tá? E algumas experiências que tive em relação à fotografia em benefício do meu aprendizado com identificação de aves. Eu comecei a tirar fotos em 2013, mas de 2017 a 2019 eu vivi exclusivamente da fotografia. Basicamente eu trabalhava com isso e eu só fazia isso. E como foi um período curto assim, de descobertas, eu fotografei de tudo para saber do que eu queria viver quando se falava em fotografia. Eu sabia, no fundo eu já sabia, mas até eu assumir essa jornada, levou um tempinho, sabe? Que sempre foi, né, fotografar a natureza, só que como é que se vive disso? Mas enfim, isso aí já é outra história. Eu já fotografei em várias áreas, tipo fotos publicitárias para produtos, ensaios fotográficos, casamentos, festas, eventos no geral, teatro, esporte. E todas essas áreas têm algo em comum. Como fotógrafo, você vai precisar ver ali qual que é o ponto mais importante da informação que você quer captar. E logo que eu comecei a fotografar aves, que eu descobri esse universo, isso já estava bem enraizado em mim. Eu olhava para aves bem parecidas ou características marcantes e já sabia quais detalhes eu precisava me dedicar para captar. Então, assim que eu comecei a fotografar e observar aves, eu já, logo de início, valorizei registros assim. Registros como estes, olha só, aqui por exemplo, um ninho dele, logo abaixo, uma casa de João de Barro, que não sei se foi concluída, se foi abandonada, se estava sendo construída, não acompanhei para ver, eu estava ali só de passagem, mas eu achei curioso que num ambiente tão assim, modificado, né, meu, imagina, no meio de um poste, com tanta fiação, estava se formando uma comunidade de aves, quase que, né, vizinhos ali, o Bem-te-vi com o João de Barro. Que curioso isso, né? Aqui, por exemplo, os chupins entrando no oco, e não tá as outras fotos aqui, mas eu tenho a sequência e dava para ver que eles estavam tramando alguma coisa ali, sabe? Então eles poderiam estar fazendo o quê? Colocando os ovos deles com ovos de outras espécies para que uma outra ave cuide do filhote, né? Que é um comportamento que ele tem. Então, assim, registros bem curiosos. Aqui, o pintacilgo comendo semente de serralha. Era uma coisa que eu não sabia na época, que passarinho comia semente de serralha, né? Foi um registro que também eu valorizei bastante. Aqui em cima, ó, um nei-nei. E eu não coloquei outra foto aqui, mas eu desconfio que seja um filhote de alguma coisa que ele estava predando. Então, assim, imagina, nei-nei ou bem-te-vi, né? Aqui é Ney, sabe? Mas assim, a gente pensar que Bem-te-vi ou Ney se alimentam de outros filhotes, isso é muito interessante, isso é muito curioso, sabe? Para quem está descobrindo, né, a observação de aves, diante de registros desses, são riquíssimos para a gente estudar. Quando eu for caminhar por um campo, é, depois, né, desse registro, inclusive, eu fiquei muito mais atento às serralhas para saber se elas estavam com semente ou não, porque elas atraem aves, uma planta que eu jamais diria que faria algo assim, né?
oco de árvore também, comecei a olhar com mais atenção os ocos de árvore, comecei a prestar mais atenção nos comportamentos dos chupins. E tudo isso nos leva à identificação de aves. Você notar esses comportamentos, registrar esses comportamentos, você vai ver o quanto que agrega na sua habilidade para identificar aves com 100% de confiança. Tem até uma experiência super recente que eu preciso aqui compartilhar com você. No mês passado, fui conduzir, né, guiar um casal para observar aves em uma unidade de conservação. E nisso eu fui me encontrar com eles na pousada. Aí, enquanto eles se arrumavam lá, eu aproveitei aquela área incrível da pousada para ficar fotografando as aves, porque a pousada ela praticamente está meio que na mata, assim, sabe? Ela foi estruturada para ficar meio que entre as árvores e tudo. E tem um jardim de plantas nativas incrível, já estava tudo florido. E aproveitando todo aquele cenário, o movimento, já quis tirar foto, né? Os passarinhos que estavam ocorrendo ali. E nisso tinha uma planta super florida que estava trazendo um monte de beija-flor. Então eu me posicionei bem para fazer as fotos que eu gostaria. Então eu fiquei ali só aguardando até que apareceu o beija-flor de rabo branco. Meu, eu fiz uma sessão de fotos deles e cliquei o máximo que eu pude, porque até hoje eu não consegui uma foto assim bacana mesmo desse beija-flor. Que eu imaginava que fosse o rabo branco canelado. E assim, beleza, a gente foi, fez o nosso passeio lá, né? Aí no outro dia, quando eu fui selecionar as fotos, fazer essas correções de exposição, para depois subir nas plataformas, eu peguei essas fotos do rabo branco, do beija-flor de rabo branco, e subi lá no Wikiaves como beija-flor de rabo branco canelado. E eu não sei se você sabe, mas há o beija-flor rabo branco canelado e há o beija-flor o beija-flor de rabo branco de garganta rajada. Para diferenciar essas duas espécies, o que acontecia? Eu só notava a garganta. Eu focava em olhar a garganta. Se eu conseguisse ver também, né? Se tivesse a garganta rajada, então é o beija-flor de rabo branco de garganta rajada. Se não, é o beija-flor rabo branco canelado. E as fotos que eu fiz não dava para ver a garganta. Foi praticamente só o rabo. Aí eu subi e acabei subindo como beija-flor de rabo branco canelado. Tá aqui as fotos, algumas, né, que eu fiz uma sessão mesmo. Vocês podem ver, mesmo ela desfocada, eu subi mesmo assim, sabe? E se você for no Wikeab, você vai ver que lá tem muita foto desfocada que mesmo estando desfocada, mesmo sendo uma foto artística, linda e tudo mais, eu subo todas as fotos que eu consigo para o Wikiaves, porque traz sempre informações, traz sempre estudos. É um momento que eu tenho contato com essas fotos também, após, e eu reforço meus aprendizados. Então aqui, eu tinha tirado a foto bem nítida essa, ficou, né? Do dorso do beija-flor. E apesar das asas estarem bem trêmulas, né, por conta da velocidade, o dorso ficou bem nítido. E eu soltei essas fotos lá no Wikiaves deste jeito. Então, assim, basicamente, não fiz as fotos como gostaria. E estão longe de ser fotos com beleza estética. Mas mesmo assim, são fotos importantes para a identificação e estudo desse grupo de beija-flores, porque mostram várias partes do corpo dele. Para estudar as formas é muito útil, tanto para mim quanto para quem tem interesse em identificar esse grupo de beija-flores. Então eu postei a sequência de fotos e no dia seguinte já recebi uma sugestão para alterar a espécie, porque se tratava do beija-flor de rabo branco de garganta rajada e não de rabo branco canelado. Na sugestão, a pessoa até comentou com essas palavras. O acanelado teria a região do dorso logo acima da cauda, bem acanelado, e não o dorso uniforme esverdeado. E adivinha só, eu tenho fotos do dorso, do rabo branco canelado, e dessa vez tinha conseguido as fotos do dorso do beija-flor de rabo branco de garganta rajada. O dorso é essa parte aqui, né? E aqui, ó, aqui é o rabo branco de garganta rajada. E aqui são as fotos do rabo branco acanelado. E olha só como fica nítida essa diferença entre os dois, sabe? O que acontece, né?
esse grupo de beija-flores, eles são muito ágeis, eles são muito ariscos. É difícil fazer foto desse beija-flor aqui. Ele não fica paradinho ali, né, bebendo néctar de pouco, se alimentando ali de pouco em pouco, sabe? Como muitas espécies, como eu já fotografei beija-flor de peito azul, beija-flor de papo branco, você consegue ficar até filmando. Não, o beija-flor rabo branco anelado, ele vem, vai, come, vaza. Muito rápido mesmo. E é difícil de você registrar ele, sabe? Difícil até de observar ele. Só se ele estiver muito longe, aí ele fica mais à vontade com você. Mas quando você está perto e ele sabe que você está observando ele fica muito ágil. Então eu nunca havia me dado conta disso, dessa questão do dorso, sabe? Justamente porque todo mundo está submetido a tal da maldição do conhecimento, que é o quê? É quando a gente acha que sabe, mas na verdade a gente ainda tem muito a aprender. Então o que acontece? Chega um momento na observação de aves que você bate o olho e você já fala, ah, é tal espécie. Você vê um padrão ali, você, ah, é tal espécie. Isso acontece com todo mundo, isso já aconteceu com todas as pessoas e vai continuar acontecendo, não só na questão da observação de aves, como também em outras áreas. A gente acha que sabe, quando na verdade ainda tem muita coisa para aprender. E aqui eu caí nessa, na maldição do conhecimento. Né? Eu achava que eu sabia quem era o beija-flor de rabo branco canelado, mas na verdade eu ainda tinha muita coisa a aprender sobre ele. E como eu já achava que sabia, adivinha só, eu cometi um erro grave, que é o quê? É não estudar. Então, agora sim, graças ao fato de eu ter postado essa foto, essa sequência de fotos aqui, porque essa aqui já é outra, mas graças a isso, eu pude compreender coisas que eu não sabia, que eu nem imaginava, sabe? E agora eu consigo saber de muito mais detalhes que diferenciam essas duas espécies de beija-flores de rabo branco que antes eu não sabia. Então, assim, imagina se eu não tivesse postado essa foto porque ela não ficou esteticamente bonita. Essa daqui até tá mais, né? Essa daqui tá mais ok, ó. Tá beijando uma flor de cacto e tudo, né? Tá bonita a foto. Mas tô falando isso pra vocês porque isso é muito comum, sabe? As pessoas deixam de publicar fotos porque as fotos não estão esteticamente bonitas, aceitáveis. Se você também faz isso, comenta aqui embaixo. Se você também deixa de publicar suas fotos no Wikiaves ou no Instagram e tudo por uma questão de estética, comenta aqui pra mim. Deixa eu saber com quem eu estou falando, sabe? Deixa eu interagir com você, né? Assim, imagina só, se eu não tivesse publicado no Wikiaves, provavelmente iria levar mais tempo ainda para sacar que o beija-flor de rabo branco, de garganta rajada, tem o dorso verde e outros detalhes que o tornam diferente do beija-flor de rabo branco acanelado. Levaria talvez muito mais tempo para sacar isso. E o pior, eu estaria submetendo nas minhas listas lá no eBird errado. Estaria identificando errado. Sendo que, por quê, né? Porque eu achava que eu já sabia. Só que tá todo mundo num constante processo de aprendizado. E assim, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver uma ave, vai bater o olho e você já vai falar que é tal ave. Mas para você identificar mesmo, com 100% de confiança, como a gente diz aqui, para você ter esse sentimento de ter certeza que aquela ave que você está observando é realmente quem você diz que é, ou seja, que você identificou, você vai ter que pegar detalhes. Você vai ter que, quando se tratar de aves parecidas, né? Você vai ter que, tipo, sempre se perguntar: ah, beleza, é um beija-flor de rabo branco, mas por que que ele é? Então você precisa se perguntar isso para que você se force a olhar os detalhes que vão te levar à identificação de aves com 100% de confiança. Se você não fizer isso, você vai achar que é, e você talvez submeta lá no eBird, submeta errado, ou você publique e faça como eu, né? Publique foto ali no Wikiaves até que alguém chegue e te sugira que é uma espécie diferente daquela que você achou que fosse. Então aqui eu digo que, assim, foto ruim, esteticamente, muitas vezes é extremamente útil para identificar aves. Na grande maioria das vezes, sabe?
Não vou dizer que em todas as vezes, né? Porque às vezes fica irreconhecível. Mas na grande maioria das vezes, aquela foto que se diz que, essa aqui não ficou boa. E comete até o erro de deletar na própria câmera, no próprio celular ali, sem nem sequer analisar a foto. Muitas vezes essa foto é extremamente útil. Tanto para você, quanto para as outras pessoas que também usam o eBird, o Wikiaves, para estudar, para entender mais sobre essa ciência da identificação de aves. Portanto, o que eu te digo é: não priorize a qualidade estética de suas fotos. Priorize registros que te ajudem a identificar aves. E para identificar aves com 100% de confiança, a fotografia é extremamente benéfica. Às vezes pode ser que você tive uma foto que seria muito interessante para estudar determinada área da ave, estudar um comportamento, um hábito e tudo mais, e com informações relevantes ali no registro, com informações importantes. Só que pela foto não está nítida o suficiente, pela foto tá desfocada, né? Tá tremida por conta da velocidade, tá muito escura, ou a ave tá muito longe, ter ficado bem pequena. Você comete, pode ser que você, assim como eu também já fiz, e todo mundo já fez isso, já passou por essa fase, né? Já delete a foto logo na câmera e perca ali uma oportunidade de aprender algo novo. Que tem coisas, gente, que assim, você vai aprender só diante de uma oportunidade. Como esse caso aí do rabo branco canelado. Foi uma oportunidade que eu pude aprender. Senão, como eu já disse, até quando eu estaria identificando errado? O aprendizado que o material com fotos te oferece é o que te faz evoluir na identificação de aves. Assim, evoluir muito mesmo. Além de que, se você publica no eBird, no Wikiaves, Bioface, você fornece material para outras pessoas também estudarem e aprenderem com esses registros, né? Favorece a pesquisa, a iniciativa científica, a iniciativas que visam a conservação das espécies, como eu já falei aqui. Olha só para você ver esse registro, que bacana, sabe? Um gavião de rabo branco voando com um gavião caboclo. Se eu fosse puxar no máximo aqui a foto para vocês verem, vocês vão ver que ela ficou desfocada, sabe? Levemente desfocada. E tá bem distante, né? Não dá para ver tantos detalhes, mas eu consigo ver que é um gavião caboclo. Não só pelo registro, né? Mas no dia que eu fiz essa foto também eu pude ver com binóculo, que foi bem melhor. Mas aqui, o gavião caboclo e o de rabo branco voando juntos. Então aqui eu tenho o quê? Uma prova de um comportamento que eu estou alegando. O que acontece? Quando a gente está fazendo listas no eBird e submetendo esses dados, a gente está ali, né, criando esses dados e tudo mais. Mas os pesquisadores, eles não podem confiar somente nesses dados, porque eles sabem que somos humanos, todos somos, e temos uma taxa de erro. E além disso, a qualidade dos dados que estamos submetendo, ela está diretamente ligada ao limite do nosso conhecimento. Como aconteceu ali no caso do beija-flor de rabo branco, pode ser que eu tenha submetido dados errados em outros momentos, por causa que eu estava com conhecimento limitado quanto a isso. Só que quando você tem fotos, você tem provas. Você tem provas que confirmam aquilo que você está dizendo em suas listas. E esses dados têm um valor inimaginável, sabe? Aqui você pode ver que temos dois sapinantes de espécies diferentes voando juntos. Claro que se você for lá no eBird, for submetendo suas listas, né, for identificando as aves, tem uma parte lá de comentários, que você pode comentar tudo que você considerou para chegar naquela identificação. Tipo, são seus argumentos. E é super válido também, porque quando você descreve aquilo que você está vendo, você está ali reforçando a sua memorização. Só que na foto aqui, como vocês podem ver, já é o clique, já é a imagem propriamente dita, sabe? Então assim, das duas maneiras funcionam muito bem. Só que quando você tem as fotos, você vai poder, quando você
não basta você ter as fotos, você precisa publicar nessas plataformas, para que eles possam analisar essas informações. É, uma vantagem muito grande de você fotografar aves que você já sabe quem são, você já tem até fotos melhores delas, mas mesmo assim você continua registrando, é que você sempre vai captar ali um momento que reforça o seu entendimento sobre a morfologia da ave, né? As formas dela, ou como no caso aqui dessas imagens que eu estou deixando aqui, né? Reforça o quê? O comportamento, os hábitos alimentares dessas duas espécies. Por exemplo, eu não sabia que saíra amarela se alimentava de néctar de flores, até que eu vi isso. E aí eu pude tirar uma foto disso também, muito interessante. Mesma coisa aqui, sanhaço cinzento, super interessado na flor. Então assim, pode ser que ele estivesse comendo algum inseto, né? Que estivesse indo ali, circulando para pegar o néctar da flor, ou que ele também estivesse indo no néctar. Eu não consegui esse registro, mas já tem um dado aqui bem interessante, que essas flores atraem até mesmo espécies de aves que não necessariamente se alimentam de néctar. Mas aqui no caso do saíra amarelo, eu não coloquei o registro aqui, mas eu tenho uma foto dele indo na flor, sabe? Então isso reforça o quê? O meu entendimento sobre as relações entre diferentes seres vivos, relações entre espécies de plantas com aves, o que que atrai o que, sabe? Dados comportamentais. E aqui a fotografia ajuda muito a gente a estudar. Pense só, pela luz que estava aqui, ó, esse saíra amarelo pode ser até confundido. Ele é um jovem, né? É um macho jovem, mas você vê que o peitinho dele aqui, ó, ainda nem está preto, como o saíra amarelo adulto mesmo. Então isso pode confundir. Só que quando você tem o registro, você pode estudar isso depois. Você tem aqui a informação de um juvenil, no caso, né? O juvenil de um saíra amarelo. Aqui também, outro caso. Nossa, e aqui, ó, essa foto aqui, eu fiz ainda com o meu celular, tá? Essa daqui foi com câmera, tipo, tava bem distante, mas aqui com o celular. É o bico de veludo. Em ambas as fotos tem aqui o bico de veludo. Então, o que acontece? Quando a gente registra, mesmo com o celular, há emoções envolvidas na sua foto, sabe? Quando a gente observa a ave, vê toda aquela sensação que a gente tem também, a gente está observando aquela espécie, há certas emoções. Mas quando você faz a foto, pense agora, quero que você pense nisso. Quantas vezes você não foi, tipo, não se recordou de uma lembrança sua e pensou, ah, eu fiz uma foto naquele lugar. Por quê? É a sua memória sinestésica ali, reforçando ainda mais as suas lembranças, as suas experiências. Você se lembra do gesto, você se lembra do quadro, você se lembra daquilo que você captou com o seu celular, com a sua câmera. Você tem muito mais afeto por essas recordações. Então, isso impulsiona, né, reforça mais ainda a sua memorização sobre determinadas situações. No caso aqui, toda vez que eu for passar nessas áreas, eu vou me lembrar que eu fiz essas fotos do bico de veludo. Logo, eu vou ficar atento, porque eu já registrei essa espécie ali. Então, eu já fico mais atento tanto na questão auditiva, porque ele pode vocalizar, e aí eu já vou saber que ele está por perto, o que também reforça a nossa memorização, o que também gera emoções. Às vezes, só de você estar ouvindo uma espécie, você já fica com aquela emoção mais aflorada, sabe? Só de saber que alguma espécie está próxima a você. E no caso da fotografia, aqui como eu estava falando, assim quando eu estiver passando nessas áreas que eu conseguir registrar o bico de veludo, eu vou estar muito mais atento, eu não vou esquecer, porque eu já fotografei ele nessas áreas. Não consegui, né, uma baita de uma foto,
mas eu tenho ali registros que me trazem essas recordações e que reforçam essas lembranças em mim. Aqui, no caso, né, o beija-flor de topete, também foto com o celular. Nesse momento aqui, celular sim, sem nada, tá? Foi só no zoom do celular mesmo, não fiz nem de G-Scope. Se você quer aprender a fazer fotos com o celular de aves, usando binóculo, monóculo, comente aqui abaixo. Se tiver aí uma quantidade significativa de comentários de pessoas interessadas em aprender a fotografar aves com o celular, pode ser que no próximo vídeo que eu fizer, que eu aparecer por aqui, seja exatamente sobre esse tema. E aí eu vou trazer para vocês verem todas as fotos de aves que eu já fiz só com o celular. Não todas, né? Mas algumas boas aí. E aqui no caso, né, foi sem nada, só com a lente mesmo que já vem na câmera do celular. Então, o beija-flor de topete, olha que massa, né? Eu consegui pegar aqui, ó, o peito azul dele, bem focado. Além de ter fotografado a espécie em si, não está muito nítida, mas é o que eu disse, é aquele registro. Toda vez que eu passar agora nessa área, eu vou ficar atento, porque eu já fiz essa foto, já fiz uma foto do beija-flor de topete aqui. E quando a gente tem a foto, a gente sabe exatamente onde tem a foto, né? E também eu tenho outras informações aqui também, como plantas, sabe? De repente ele estava aqui por causa de uma flor em específico. E se eu tivesse fotografado ela, aí que eu ficaria mais atento ainda. Aqui no caso, olha esse exemplo aqui, que demais. É um é uma Maria Preta de garganta vermelha. E por que eu sei, né? Apenas por conta desse penacho aqui. Não só por isso, né? Eu tava lá, eu vi. Mas, inclusive foi bem próximo desse beija-flor. Mas essa silhueta aqui já me entrega a informação que se trata de uma Maria Preta de garganta vermelha, por esse leve penacho que ela tem, sabe? Então, tudo isso são informações que vão ali preenchendo o nosso banco de dados aqui, que a gente chama de experiências, e a gente vai aperfeiçoando as nossas habilidades para identificar aves. E agora eu vou comentar com você os 2 maiores erros que você pode cometer na fotografia e que vão dificultar a sua evolução na identificação de aves. Já vou falar para você aí ter atenção quanto a esses erros, para no momento que, tipo, esses pensamentos vierem, você se blindar deles. O primeiro é deixar de publicar seus registros por padrões estéticos. Meu, é a mesma situação lá do beija-flor de rabo branco de garganta rajada. Se eu não tivesse publicado a foto por um padrão estético, até hoje eu não saberia identificar aquela espécie. Provavelmente, sabe? Só se por algum acaso eu resolvesse pegar e falar, hoje eu vou estudar os beija-flores de rabo branco. Aí eu iria entender. Mas assim, já adiantou meu lado, né? E o segundo erro, sabe? Achar que você não pode fazer foto das aves apenas com o celular porque você não tem uma câmera super zoom ou porque não tem uma lente de longo alcance. Então, assim, são crenças limitantes, são crenças que limitam a sua evolução, que dificultam o seu avanço na identificação de aves. Esses erros, tome muito cuidado com eles. Vai chegar um momento que você vai fazer uma foto e você vai falar assim, não vou publicar não tá tão boa. Fique esperto, tenha atenção, sabe? Fique presente para esse pensamento. Porque na hora que ele surgir, você pode falar, não, quer saber? Eu vou postar sim. Porque provavelmente eu vou ajudar alguém e também eu vou aprender alguma coisa com essa foto aqui. Sacadas de ouro para você fotografar as aves e chegar na identificação com 100% de confiança, ter aquele sentimento de que, assim, é essa espécie, sabe? E, cara, esse sentimento é muito bom, principalmente quando você está diante de uma espécie que é muito parecida. Eu falei ali o caso da Maria Preta de garganta vermelha, mas também tem a Maria Preta de bico azulado, e elas são super parecidas. Mas quando você sabe qual que é qual, o sentimento, sabe? É 100% de confiança.
Você me fala, se você tiver esse sentimento aí com alguma espécie, manda lá no Instagram pra gente, porque eu adoro ler esses relatos aí. Bem, eh, sobre as 2 sacadas de ouros, né, para você fotografar as aves e ficar bom na identificação. Primeiro, mesmo que você saiba qual espécie que é, fotografe e com foco em uma característica. Pode ser a silhueta, como estava ali da Maria Preta de Garganta Vermelha, pode ser o dorso, pode ser o rabo, o bico, a asa, alguma pena até, eh, algum comportamento, o habitat que aquela espécie estava, do que a espécie estava se alimentando, de repente um ninho abandonado, sabe? Todas essas coisas vão te ajudar a descobrir detalhes, informações que você ainda não sabe. E há muito que aprender. Então, focar nessas características vai te enriquecer muito na identificação de aves. Sempre pegar as determinadas características, principalmente quando você estiver diante de espécies muito parecidas, aí sim que você vai usar tudo o que você está aprendendo por estar registrando essas coisas mais específicas nos passarinhos, sabe? Essas coisas que são mais singulares. Porque às vezes pode ser que você esteja diante de uma espécie muito parecida com aquela que você já fotografou. Só que você vai saber se você já fotografou essa espécie ou não. E você pode até tirar uma foto para confirmar depois. E, meu, é essa história. Independente do equipamento que tiver na sua mão, sabe? Faça esses registros. Segunda sacada, assim, de ouro. Poste os seus registros. Seja lá no Wikiaves, né? Principalmente no Wikiaves, porque é uma comunidade de pessoas que estão lá o tempo todo olhando, né? Sugerindo correções. Então, ajuda muito no aprendizado. E também em comunidades do Facebook. Há muitos grupos de observação de aves e identificação de aves no Facebook. Mas assim, tem bastante mesmo. Quando eu fui pesquisar isso, eu até me assustei, não imaginava que tivesse tantos, sabe? E tem muitos. E é uma galera que posta, assim, tem grupos de todos os tipos, né? Mas tem aqueles grupos para identificação que o pessoal, assim, não tem informação sobre as coisas, praticamente não sabe diferenciar, sei lá, uma espécie que pode ser óbvia para você, sabe? Mas lá eles estão publicando e eles estão aprendendo, porque as pessoas estão informando qual espécie que é. Então é muito importante que você faça esses registros e publique em comunidades, sabe? Publicar também no eBird ajuda, porque às vezes uma pessoa está fazendo uma pesquisa e ela pode ver os seus registros. Enfim, criar esses dois hábitos de registrar e publicar vai te deixar mais próximo de uma expertise para a identificação de aves. E eu digo para você ainda comparar os seus registros. Eu não falo para comparar a questão estética da imagem, sabe? É comparar a informação que aquela imagem, que aquele registro entrega. Isso que você precisa sempre ter atenção na hora de for comparar as fotos. Qual é a principal informação que essa foto está entregando? Comparar o seu registro. Ah, no meu caso lá, eu fotografei o beija-flor de topete. E aí ficou bem evidente o peito azul. Então eu vou pegar essa informação e eu vou comparar com outros para saber se há algum outro detalhe que eu preciso ter mais atenção da próxima vez que eu estiver diante de um beija-flor desse e puder ainda registrá-lo, né? Mas beleza, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comente aqui o que você achou desse tema. Comente aqui o que você achou desse tema sobre a fotografia. Comente aqui alguma experiência que você tenha neste assunto. E compartilhe esse vídeo com alguém que se interessa por fotografia de natureza, que se interessa pela observação de aves e quer aprender a identificar mais os passarinhos. Chegar na identificação de aves com 100% de confiança. Um forte abraço e até o próximo vídeo.